Glória a Deus. Nós queremos cumprimentar, obrigado, pastor Edson.
Nós queremos cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Podem assentar-se, por favor. Antes de mais nada, quero dizer para os irmãos que assumo o lugar nessa noite com muita reverência. Estou aqui com toda sinceridade, irmãos, puxando a maior sinceridade do fundo do coração. Nós nos colocamos aqui no altar de Deus, na posição de pregador, e quando nós chegamos aqui e pegamos esse microfone, a nossa oração mais sincera é que nós diminuamos, é que a gente possa diminuir e que o Senhor possa crescer. A nossa oração mais sincera nesta noite é que o Senhor olhe para nós como um grão de areia numa praia, que o Senhor olhe para nós nessa noite como uma gota d'água no oceano. Entendo que não há grandes pregadores, o Senhor é grande. Levante a sua mão assim comigo e diga para Ele: o Senhor é grande. Diga de novo, deixe isso sair do fundo da sua alma: o Senhor é grande. Então viemos aqui nesta noite para adorá-lo, para reverenciá-lo, para prestar culto a Ele, somente a Ele, unicamente, exclusivamente a Ele, porque a Ele toda honra, a Ele toda glória, em o nome do Senhor Jesus. Queridos, ontem, 31 de outubro, nós comemoramos 503 anos da Reforma Protestante. Um dia, uma data muitíssimo importante para nós que temos a responsabilidade, o peso de carregar o adjetivo de protestantes. E talvez você se pergunte já aí: mas irmão Berto, o que a Reforma Protestante de 503 anos atrás tem a ver com a igreja do final de 2020? Pois bem, eu estou aqui hoje para dizer para vocês que a Reforma Protestante, ocorrida há 503 anos atrás, tem tudo a ver com a igreja atual. A doutrina que professamos, o suprassumo da nossa teologia, vem do ensinamento dos reformadores. Então hoje, não como de manhã, porque de manhã nós tivemos, na escola dominical, nós temos um tempo maior para perpassar cada assunto e expor com maior detalhe. No nosso modelo de culto atual, nós temos um tempo menor e respeitamos esse tempo menor. Hoje nós vamos falar sobre os 5 solas da Reforma Protestante. O que isso representa para nós? Qual a importância dos solas, muito conhecido, da Reforma? E talvez você esteja perguntando aí, eu brinquei ali com a Monique, né, Monique? Humberto, que negócio é esse de sola? E eu já brinquei com a Monique dizendo que isso não tem nada a ver com sola de sapato, não é assim, Monique? Na verdade, a palavra sola, ela vem do latim, que era muito usado na igreja católica, até 200 anos, acredito, atrás. E sola é uma palavra que significa somente. A palavra sola significa apenas. Então, quando os reformadores começaram a pensar naquilo que se ensinava, na situação da igreja da Idade Média, eles acabaram trazendo um ensino que anos depois, na verdade, as 5 solas da Reforma Protestante, ela foi formatada anos depois da Reforma. Anos depois da Reforma, foi se formando essa doutrina
com o ensinamento advindo lá da época, não apenas de Lutero, mas de Zwinglio, de Wycliffe, que o presbítero João Bosco já pontuou hoje, de John Huss. Tudo aquilo que esses homens combateram e embateram a sua época. Séculos depois, esses ensinamentos se tornaram o pilar da igreja atual. Tão importante, Oswaldo, de tamanha importância, que muito do que nós pregamos, se não 100%, do que nós pregamos, vem da reforma protestante. Muito, eu disse de manhã, muito daquilo que nós ouvimos do pastor Edson, os ensinamentos, o suprassumo da igreja atual, não vem de outro lugar, senão da reforma protestante. A história de Martim Lutero, que foi o pivô, porque é um equívoco enorme pensar na reforma protestante apenas com Martim Lutero. Na verdade, a reforma aconteceu a várias mãos. Por exemplo, Jerônimo Savonarola, no ano 1200, ele já estava pregando contra indulgências, já estava pregando contra a venda do perdão, já estava pregando contra os dogmas que feriam o contexto da Bíblia Sagrada. 100 anos antes de Martim Lutero, o próprio John Huss, que o João Bosco citou, ele já pregava, e em uma de suas palavras, presbítero João Bosco, que ficou conhecido como a profecia de Huss, quando ele se levantou e disse: olha, daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne que vocês não poderão calar. 100 anos depois, em Eisleben, estava nascendo Martim Lutero. Mas a história de Martim Lutero, ela começa, na verdade, em 1506, quando ele já estava matriculado na faculdade de Direito, quando a sua pretensão era a advocacia. Ninguém é perfeito. Ele estava saindo de uma festa, junto com um amigo. Era uma noite chuvosa, Joyce. Era uma noite onde estava caindo uma chuva torrencial. E saem os dois caminhando embaixo daquela água torrencial, quando de repente, em meio àquela tempestade, um raio fulminou o amigo de Lutero. Aquele evento criou um impacto tão grande, aquilo que causou um impacto emocional tão grande em Lutero, ao ver o seu amigo fulminado, queimado, torrado por um raio. E conta a história que ele gritou dizendo: Santa Ana, proteja-me. E se a senhora me proteger, eu serei monge. A história registra que no ano seguinte Lutero trancou a sua matrícula na faculdade de Direito, procurou a ordem agostiniana, e é por isso que a gente tem muito da literatura de Lutero tratando sobre a justiça de Deus, porque Agostinho tratou muito sobre isso. Então, a linha teológica que Lutero seguiu foi a mesma linha de Agostinho. Ele entra na ordem agostiniana, devoto, um homem que havia decidido dedicar o seu coração a Deus, um homem que havia decidido colocar toda a sua vida à disposição de Deus. Lutero, na ordem agostiniana, começa a se preparar, começa a estudar, se torna monge. Então ele começou a preparar para a sua primeira viagem a Roma. Ele começa a se preparar porque imagina que Roma, onde estava a Santa Igreja, era tudo que ele queria conhecer. Toda
Toda a expectativa do monge Lutero estava em conhecer Roma. Ele já havia estudado, já havia estado na ordem monástica, ou seja, recluso, separado entre os agostinianos. E agora ele criou toda uma expectativa de chegar em Roma e conhecer então a Basílica, conhecer a Santa Igreja em sua essência. Mas quando ele chega em Roma, a história conta que ele se decepcionou ao ver a quantidade de comércios dentro da igreja. A história diz que a primeira grande decepção de Lutero foi chegar em Roma e enxergar na igreja, na Santa Igreja, me permitam colocar assim, como ele considerava, enxergar uma igreja tão corrompida pelo comércio, pela venda de indulgência, pela venda do perdão, pelos relicários que se espalhavam para todo lado. Dizem que só João Batista tinha 3 cabeças. E se você comprasse a cabeça de João Batista, meu amigo, você seria perdoado de qualquer pecado. Mas eu entendo também, eu me forço a entender, que não era à toa que a Idade Média era chamada de Idade das Trevas. Porque a própria humanidade, não somente a igreja, mas a própria humanidade estava pervertida no século XII ao século XVII. Não seria diferente a igreja. O comércio vigorava forte. Uma palha da manjedoura podia ser encontrada. Um cravo da cruz de Cristo poderia ser comprado. Se alguém bebesse a água sagrada, seria curado de qualquer enfermidade. A história registra que Lutero, quando retornou decepcionado daquilo que ele vira em Roma, de toda a corrupção. E eu novamente vou repetir isso, não apenas da igreja, mas entenda que a própria sociedade da época, e guarde isso, não é à toa que quando estudamos o século XVI, a Idade Média, a chamamos de Idade das Trevas. Não é à toa que ela é chamada de Idade das Trevas. A humanidade, no conceito que temos hoje, estava corrompida na sua totalidade. A vida humana não tinha nenhum valor. As leis não tinham eficácia. Qualquer pessoa poderia matar qualquer um, e isso não gerava nenhuma repercussão jurídica. Lutero volta e começa a se preparar para ensinar teologia num castelo importantíssimo na Alemanha, que era chamado de Wittenberg. E quando ele chega como professor, como cátedro, com a cátedra para ensinar teologia em Wittenberg, ele chega lá e encontra em Wittenberg um exemplar da Vulgata Latina, da Bíblia da época, escrita em latim, acorrentada no castelo de Wittenberg. E é estranho dizer isso, porque Lutero ainda não tinha tido contato com o exemplar da Bíblia Sagrada. É estranho dizer isso para um monge. Ele então começa a estudar a carta aos Romanos. Monique, mais à frente. E quando ele chega no capítulo 1, no versículo 17 da carta aos Romanos, e o texto diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito:
o justo viverá pela fé. Esse versículo, que é um dos versículos chaves, ao lado de 1 Timóteo capítulo 1, também versículo 17, mas Romanos 1,17 criou um impacto enorme na vida de Lutero, porque o texto diz assim, talvez você não tenha entendido nada, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. No Evangelho é revelada a justiça de Deus. No Evangelho é revelada a justiça de Deus. Humberto, eu não entendi nada. Lutero entendia muito bem o que significava a justiça de Deus. Eu já disse para vocês que Lutero veio do direito. Ele começou a cursar direito. Ninguém é perfeito. Eu já disse para vocês que ele sabia muito bem o conceito de justiça. E Lutero sabia muito bem que um Deus justo não admitia o acesso de nenhum homem, senão o Santo Padre, senão o Santo Papa. Isso foi o que ele aprendeu em todos os seus estudos, que toda mediação tinha que passar pelo clero, pela alta cúpula, que se não houvesse uma intervenção do clero, da alta cúpula, o homem não teria acesso a Deus. E esse versículo causa um impacto tão grande na vida de Lutero. Eu até dei um exemplo aqui de manhã, porque assim, quem pode falar com o juiz? Só o advogado. A gente chama isso de capacidade postulatória. Uma pessoa do povo não tem capacidade postulatória. Lutero entende que essa justiça de Deus impedia, antes de ir para Wittenberg, impedia o acesso de Deus às pessoas, mas quando ele bate o olho em Romanos 1,17, o texto está dizendo que uma justiça que do princípio ao fim é pela... Meu Deus! Então está tudo errado. A minha relação com Deus não depende de um mediador humano. A minha relação com Deus, ela é desenvolvida pela fé. Qualquer um que tenha fé, porque o justo viverá pela fé. Isso criou um rodamuinho na cabeça de Lutero. Monique, um a menos, um para trás, isso. Como professor de Wittenberg, ensinando teologia, era muito comum os professores fixarem teses de discussão nas portas do castelo, porque a faculdade na verdade era um grande castelo, né? Isso era muito comum. Vocês vejam que ali na imagem não tem apenas as teses de Lutero, tem várias outras. Então escute, Lutero nunca quis dividir a igreja. Não era essa a intenção de Lutero. Lutero nunca quis causar um cisma na igreja. Não era essa a intenção dele. Mas discutir essa situação da justiça de Deus, dos dogmas. Discutir como a tradição estava acima das escrituras, porque ele começa a estudar, Talita, e entende que as escrituras é o poder de Deus para a salvação do homem, que o evangelho é isso. E aí então vem a primeira base da reforma, que é o sola scriptura. Somente as escrituras. Que todo o tradicionalismo, todos os dogmas, que toda a tradição, ela precisa estar submetida
aquilo que diz a Bíblia Sagrada. No entender, e não apenas de Lutero, mas de Zwinglio, de Wycliffe, de Hus, o próprio Calvino, anos depois, Calvino está lá no século XVII, eles começam a entender que os meus costumes estão submetidos ao que diz a Bíblia Sagrada, que a Bíblia, levante a sua Bíblia aí, por favor, levante a sua Bíblia aí, que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Levante a sua Bíblia, continue com ela bem levantada. João Bosco, a Bíblia é a única regra de fé e prática, que a nossa Bíblia deve, a nossa vida deve estar pautada pela Bíblia Sagrada. Que a autoridade do clero, que a autoridade da igreja, ela só se torna uma autoridade quando passa e quando é respaldada pela Bíblia Sagrada. Escute isso, que qualquer autoridade, qualquer autoridade da igreja, quando ela se distancia da Bíblia Sagrada, ela deixa de ser autoridade eficaz. Então o que eu prego só tem valor se te passar pela Bíblia Sagrada. O que eu falo aqui só tem autoridade, só tem peso de autoridade, Diácono João, se estiver em conformidade com a Bíblia Sagrada. Sola Scriptura vem nos ensinar na igreja moderna, no protestantismo moderno, atual, melhor colocando, nesse nosso protestantismo atual, que não há nenhuma autoridade acima da autoridade da Bíblia. Se você entendeu isso, diga glória a Deus. Mas Humberto, é porque você não conhece o fulano de tal, da igreja tal. Quando ele revela, olha, não está na Bíblia não, mas quando ele, João Bosco, quando ele dá aquele pulinho, meu irmão, Deus revela a ele no profundo, no escondido. Não está na Bíblia não, mas olha, o que ele fala, a autoridade da igreja só é autoridade, Cora, se passar pela Bíblia Sagrada. Mas Humberto, eu ouvi tantos anos que se eu usar uma calça comprida, eu que sou mulher, eu vou para o inferno. As tradições e os bons costumes da igreja, eu vou repetir, os bons costumes da igreja, eles são submetidos à luz da Bíblia Sagrada. E Romanos 8 diz que nem a altura, nem a profundidade, nem para a direita e nem para a esquerda, levante a sua mão assim comigo, nada, absolutamente nada pode te separar do amor de Cristo Jesus. Lutero começa a estudar e ele começa a entender que é a graça de Deus e não a nossa própria justiça que ganha a salvação. Porque, gente, isso é tão moderno, isso é tão atual. Nós cristãos do final do século 20, 503 anos depois, nós ainda pensamos que podemos contribuir com a salvação. Olha, se eu não fizer assim, eu vou para o inferno. Meu amigo, somente a graça de Deus, somente pela... Levante a sua mão novamente assim. Eu quero que você receba isso no mundo espiritual. Quando você levanta a sua mão assim nessa noite, o mundo espiritual te vê. Você é alcançado pela salvação de Deus, pela graça, pela graça, pela graça, pela graça, pela graça de Deus. Monique, vai lá na graça. Agora eu entrei na graça. Depois volto em texto. Lutero começa a entender
e não somente Lutero. Porque os 5 solas é o suprassumo do que os reformadores pensaram no século XVI e XVII também. Eles começaram a entender que a salvação, ela não está submetida a uma participação do homem. Eu disse aqui algumas vezes, eu vou repetir hoje. Eu já tenho uns grãozinhos de areia nessa estrada chamada cristianismo. E eu pensei que eu aceitei Jesus em 1995. Aliás, 85 para 86. Quando a minha irmã começou e meu cunhado começou a me levar para a igreja. E tinha lá, Noel, um grupozinho de crianças, de adolescentes, chamado Jorge Cristo. Foi quando eu comecei a participar e a cantar daquele grupozinho de crianças e de adolescentes, chamado Jorge Cristo. E dali para frente, a minha vida toda eu pensei que eu tinha aceitado Jesus. Orgulhoso, nariz em pé, eu falei, eu aceitei Jesus. Ninguém pode comigo. Porque fui eu que aceitei Jesus. E a gente começa a papirar, a estudar a Bíblia. E um dia eu caí do cavalo. A ficha caiu. E eu falei, meu Deus, o dia que eu pensei que eu tinha aceitado Jesus, Jesus já tinha me aceitado, ó. Eu pensei que eu tinha aceitado Ele, mas antes, quando eu pensei em aceitá-lo, o Espírito já tinha entrado na minha vida e me convencido do pecado, da justiça e do juízo. Então não foi eu que o aceitei? Foi Ele que me aceitou? Então não fui eu que participei nessa salvação, mas ela veio sobre a minha vida como um turbilhão, mudando o curso da minha história. Efésios capítulo 2, versículo 8, é enfático nisso. O texto diz que pela graça, e isso, vamos gente, vocês conhecem o texto, pela graça, e isso não vem de vós. Monique, estampa aí por favor, Efésios 2:8. Lutero e os reformadores começam a entender que não é o homem que participa na salvação, mas que a salvação vem sobre o homem, e quando o homem recebe essa salvação, ele é convencido do pecado, da justiça e do juízo, porque pela graça, unicamente pela graça, solos graças, pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é presente de Deus. A grande herança, diácono Elias, da reforma protestante, é o entendimento que nós somos alcançados pelas benevolências de Deus, pelos favores de Deus, e que deixa eu explicar isso melhor. Quando a gente fala de graça, a gente está contrastando as minhas justiças com a justiça de Deus. Eu sou capaz de me salvar? Lutero entende que não. Se eu for um cara bom, se eu for um cara gente boa, se eu não matar, roubar, se eu não adulterar, se eu viver uma vida legalzona, bonita, socialmente legal, eu sou capaz de me salvar? Os reformadores entendem pelas escrituras que essa salvação não vem do homem, não tem participação do homem, que eu recebo essa salvação, eu sou alcançado por ela,
E isso é um presente de Deus para a sua vida. Pela benevolência de Deus, pela graça de Deus, Ele salvou a Margarida. Pela graça de Deus, Ele salvou a Esther. Pela graça de Deus, Ele salvou a Gláucia. Pela graça de Deus, o Carlos foi salvo. Pela graça de Deus, a Virgínia foi alcançada e recebeu a salvação de Deus. Sola Gracia nos ensina hoje que nós somos salvos unicamente pela graça de Deus. Humberto, mas o homem pode perder a salvação? É lógico que o homem pode perder a salvação. Eu posso rejeitar a graça de Deus? Sim. Lutero entendia que a graça, ela é resistível. A graça é resistível. O homem pode resistir e não querer a salvação? Sim. O homem é dotado de livre-arbítrio. Mas quando a Joyce disse assim, eu quero, ele já tinha te alcançado, ô Joyce, porque ele já conhecia o seu coração, ele já conhecia me ajudem aí, a disponibilidade, se essa é uma palavra adequada, a voluntariedade do seu coração. E ele disse, olha, Joyce, a graça está aí, a salvação está aí. Aí a Joyce pensou, aceitei a Jesus. Não, ele já tinha te aceitado. Quando Lutero começa a estudar as Escrituras Sagradas em Wittenberg, ele começa a entender, diácono Acleidson, que nenhum homem, escute, nenhum homem pode mediar outro homem. Que nenhum homem, queridos, nós fazemos isso tanto hoje. 503 anos depois, a igreja ainda pratica tanto isso. Eu disse de manhã, e eu vou repetir isso aqui. Queridos, se eu não pregasse dessa forma, com a sinceridade do meu coração, eu não mereceria estar aqui como pregador nessa noite. Eu não mereceria esse lugar nessa noite se eu pregasse diferente. Porque todas as vezes que eu procuro o pastor Edson e digo, pastor, ora por mim, eu estou procurando um outro mediador que não seja Cristo Jesus. Solos Cristos. Lutero entende que só há 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Acho que é isso mesmo. Confere e vê se é isso. Só há um mediador entre Deus e os homens. E a Bíblia é enfática, dizendo, Jesus Cristo, homem. A Bíblia é enfática em dizendo que todas as vezes que o nego abre a sua voz, nego, e diz para Deus, Deus te ouve sem a necessidade de nenhum mediador. Quantos entenderam isso? Diga glória a Deus. O que os reformadores no século XVI trouxeram de suprassumo para a igreja, que carrega o nome de igreja protestante, é o entendimento de que Cristo Jesus, e apenas Cristo Jesus, pode interceder diante de Deus por você. Que quando o capeta diz para você, você não tem condições de herdar a vida eterna, Cristo Jesus está lá em cima, à direita do Pai, dizendo, eu morri na cruz, e eu estou habilitado, porque eu morri na cruz, para dizer para Ele que os pecados estão perdoados pelo meu sangue. Solos Cristo, sola Escritura, sola Gracia, solos Christus, sola Fide.
Já falamos, inclusive, foi o nosso texto base da mensagem, Romanos 1:17, quando Lutero entende que toda relação que nós temos com Deus perpassa por um critério. Irmãos, olhe para cá, olhe para cá. Deus é Deus com D maiúsculo. E Ele poderia colocar qualquer critério que Ele quisesse colocar. Por exemplo, no trato com Adão, Talita, Deus colocou o critério da obediência, não foi assim? Quando Deus estava tratando com Adão, lá no Éden, Deus falou: olha, da árvore do jardim não comerás. E nem, não comerás. A serpente que aumentou dizendo que não podia nem tocar. Esse acréscimo foi do capeta. O critério da relação de Deus com Adão passou por um critério de obediência. Mas agora no Novo Testamento, por meio de Jesus Cristo, Deus muda o critério e estabelece apenas um critério na relação dele com o homem, do homem com ele, que é o critério da fé. E esse é o único e absoluto critério. O que Lutero está dizendo é que a minha relação com Deus não passa por alegações, passa pela minha fé. Não passa pela minha razão, passa pela minha fé. Humberto, não torço o nariz, não gosto desse critério. É o critério que Deus resolveu colocar. Ponto final. Parágrafo. O entendimento da sola fide nos faz entender que você pode falar direto com Deus. Romano está pulando aqui na minha frente, o giroflex. Romanos capítulo 11, versículo 6. O critério é entender que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Põe aí pra gente, Monique. Hebreus 11, desculpa. Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. Porque aquele que se aproxima de Deus, olha o critério aí. Isso. 11, 6. O critério para aquele que se aproxima de Deus é crer. Olha a fé. É crer. É crer que Ele existe e que Ele é presenteador dos que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, se referindo a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima, olha o critério, aquele que se aproxima, olha, e esse critério é um critério relacional. Aquele que se aproxima de Deus, que se relaciona com Deus, esse critério é crer que Ele existe. Só para a gente, para Deus olhar isso no mundo espiritual, levante a sua mão aqueles que creem. Levante a sua mão aqueles que creem. Esse é o critério. Para a gente fechar, eu ultrapassei meu horário hoje. Lutero vive numa época, isso. Lutero vive numa época em que, não muito diferente dos nossos dias, em que se fazia as coisas para agradar o homem. Então tudo que se fazia é para a glória do Papa, para a glória da Santa Igreja, para a glória dos cardeais, para a glória dos bispos, para a glória do homem. E Lutero começa a entender que o motivo principal da existência do homem é dar glória somente a Deus. Que toda honra e toda glória não deveria ser direcionado ao homem, mas toda honra e toda glória deveria ser direcionada a Deus. O fundamento da reforma, esse pilar da reforma, vem nos ensinar que a nossa vida deve glorificar a Deus. Que o meu deitar, o meu levantar, o meu tocar, o meu cantar
O que eu faço? E aí vem um versículo que está pulando aqui, que o pastor gosta muito dele, que é o versículo de Filipenses, não é isso, pastor? Se você faz isso, se você faz aquilo, se você pensa, se você ajuda, se você está aqui nessa noite, que você faça tudo isso para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para que o nome dele seja glorificado. Isso é tão especial que um dia, escute isso, olhe para cá, please look me. Um dia nós estaremos, Virgínia, diante do Senhor. E o Espírito Santo estará lá. E a Bíblia, em Coríntios, traz o símbolo do Espírito Santo como fogo. E todas as nossas obras estarão postas diante do Senhor. Entenda que esse tribunal não é um tribunal para condenação, mas um tribunal para premiação. As nossas obras estarão ali representadas: madeira, palha, feno, ouro, prata, pedras preciosas. E Paulo traz o entendimento de que o Espírito Santo, como fogo, irá lamber, queimar todas as nossas obras. Aquilo que eu faço, Elisângela, que não é para a glória de Deus, é temporal. Aquilo que eu faço para o meu orgulho, aquilo que eu faço para a minha... Veio agora Nabucodonosor, não é essa grande Babilônia que construí com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência. O homem passou 7 anos, Jussara, 7 anos, com doença mental, até que um dia Deus falou: agora você já comeu muito capim, você vem. E aí chega o capítulo 4 de Daniel, e ele diz: a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor, Ele é o Senhor do céu, o Senhor da terra. Lutero entende que tudo que a igreja deve fazer para a glória de Deus. E um dia, isso estará diante do Senhor. Madeira, palha e feno se queimarão. Representam as obras que nós fazemos para nós, presbítero João Bosco, presbítero Marcelo, tudo aquilo que a gente faz para a glória do nosso nome. Porque eu preguei naquele 1º de novembro. Tudo aquilo que a gente faz para a glória do nosso nome vai passar, como a palha, como a madeira e como o feno. Mas naquele mesmo dia, o Espírito Santo irá apontar aquilo que você fez para a glória. Levante agora sua mão. O que você fez para a glória de Deus. Sabe, Oswaldo, aquele dia que você não podia estar na igreja, Oswaldo, aquele dia que você não podia, mas você falou: eu vou para a glória de Deus. Sabe, Léo, aquele dia que o braço estava doendo e você falou: eu não aguento bater, mas eu vou para a glória de Deus. Aquele momento em que todo mundo estava em pânico, dizendo: meu Deus, nós podemos ser infectados por um vírus mortal. E você disse: eu vou para a casa de Deus, para a glória de Deus. Ouro, pratas, pedras preciosas. Solo deu glória. É o fundamento da igreja. Fique de pé nessa hora, por favor. Monique, por favor, Romanos 1,17. Só voltar no slide. Isso, Romanos 1,17. A história de Lutero é tão importante para nós, cristãos. Eu dou trabalho aqui em cima, né, Eriquinha? O Biel depois vai me meter o fumo. Fico para lá e para cá. A história de Lutero é tão importante para nós, cristãos do
final de 2020, que aquilo que nós vivemos hoje, que nós pregamos hoje, a importância, o nosso culto de hoje, ele tem tudo a ver com aquilo que foi pregado e foi proclamado pelos reformadores. Veja que essa relação com Deus, essa sola Escritura, somente as Escrituras, sola gracia, somente a graça, solos Christus, Cristo é o único mediador, somente Cristo, sola fide, a sua relação com Deus depende unicamente de fé, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que o deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, e que a nossa vida seja feita, seja vivida para a glória de Deus. Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus.